Senhor meu Deus e nosso Pai, graças a Deus a todos vocês. E eu quero deixar uma palavra para cada um de vocês. Uma palavra que Deus compartilhou no meu coração nesses exatos segundos. Muitas coisas que às vezes que a gente fala, que eu falo, vou dizer por mim, muitas coisas insurgentes que eu falo, elas provêm do Espírito Santo. Quem me conhece, quem está acostumado com a minha vida de pastor, entende quando Deus está me usando 100%, não é apenas o Pablo, debaixo do conhecimento da palavra, é o Espírito Santo. E às vezes eu falo algo para alguém, às vezes eu expresso um conselho, uma sugestão, e parece que é alguma coisa filosófica minha, instrumentalidade de alguma experiência que eu pudesse ter na vida profissional, ou mesmo como homem. Então eu disse para alguém hoje, e digo para você: nunca deixe para amanhã o que você pode fazer hoje, porque nós temos que viver os nossos dias como se cada dia que a gente vive fosse o último dia da nossa vida, porque nós não sabemos se estaremos vivos amanhã, não sabemos se estaremos vivos depois da manhã. Então eu preciso realizar hoje, você precisa realizar hoje tudo aquilo que Deus colocou às suas mãos para fazer hoje. E eu digo sempre para as pessoas, sem querer aflorar alguma arrogância, alguma prepotência, porque não somos nada. Depois que o homem morre, é que ele sabe, vai saber, indo para a glória ou indo para o inferno, que ele não era nada. Porque no inferno ele vai saber, porque ele não tem poder mais sobre ele, e muito menos sobre Satanás. E quando ele vai para o céu, ele percebe que nada é, quando ele vai se deparar com a glória do Senhor, a perfeição dos céus, e que ele não poderia estar ali se não fosse pelas mãos do Senhor. Então eu disse para alguém sobre um assunto, eu cheguei nesta frase, que é simples, você já ouviu: não deixar para amanhã o que você pode fazer hoje, em todas as esferas da sua vida. Não deixe de declarar o perdão a alguém hoje para amanhã, porque você pode ir hoje, ou essa pessoa ir hoje, sem levar o seu perdão. E nós só podemos ser abençoados por Deus se nós sabemos perdoar as pessoas. E eu não posso perdoar a pessoa só de coração, só de pensamentos, se eu tenho a oportunidade de olhar para os olhos dela, de estar diante dela e dizer: você me perdoa por isto e por aquilo, fulano ou ciclano. Então nós temos que aprender que se você tem que declarar a alguém que você o ama, faz hoje. Se você tem que consertar com alguém, faz hoje. Se você tem uma bainha de uma calça para fazer hoje, faça hoje, não deixe para amanhã. Pode ser que amanhã você acorde fora do horário e vai ter que ir com a calça sem bainha para a rua para trabalhar. Se você tem que fazer uma reflexão de vida hoje, não faça amanhã. Se você tem que desenhar um projeto para a próxima semana hoje, não deixe para segunda. Porque quando o Senhor diz em Tiago 4,15, antes de dizer que vai fazer isto ou aquilo amanhã, diga: se Deus quiser. Deus não estava dizendo que você não deveria programar a sua vida, que você não deveria planejar a sua vida, mas que você deveria descansar no Senhor quando você planeja a sua vida, inspirado pelo Espírito Santo. Deus, assim, muitas pessoas têm dificuldade de lidar comigo, seja como pastor, seja como empresário. Eu já passei por isso. Eu lembro como se fosse hoje, como era no colégio interno menino, era no futebol. Eu sempre tive dificuldade com pessoas lentas, eu sempre tive dificuldade com pessoas de raciocínio lento, eu sempre tive dificuldade com pessoas que têm dificuldade de querer aprender, eu sempre tive dificuldade com pessoas que deixam tudo para depois, eu tenho dificuldade com pessoas que estão sempre reclamando que estão cansadas, eu sinto dificuldade em relacionar com pessoas que estão sempre reclamando da vida, eu tenho dificuldade de lidar com pessoas que estão sempre dispostas para dar mais um passo. Parece que ela tem um relógio biológico, ela só funciona de 8 às 5 da tarde, passou de 5, ela não é mais ninguém. Tem gente assim,
Outros só funcionam na madrugada. A madrugada é o dia para eles. Eles funcionam de meia-noite às 5 da manhã. Depois de 5 da manhã ele não é mais nada. E nós sabemos que se o Espírito de Deus está em nós, nós estamos prontos para toda batalha, para todo momento. Por isso que Deus acorda José na madrugada, para José pegar Maria e o bebê Jesus e sair fora para o Egito de madrugada. Por isso que Deus, em Êxodo 12, fez a mudança de 2.600.000 pessoas do Egito para rumo a Canaã de madrugada. Então, eu tenho problema às vezes de compartilhar com as pessoas a visão, porque cada um tem a sua opinião, cada um tem a sua axiologia, cada um acha que está certo. Então ele pode me chamar de arrogante, pode me chamar, já que eu sou o dono da verdade. Não, eu não sou culpado porque Deus me escolheu. O que eu tenho, minha senhora e meu senhor, não foi atrás. Eu nunca fiz escola teológica, eu era rebelde, eu não ia em escola dominical, eu não fiz faculdade. Então o que eu ensino, o que eu sei, foi o Espírito Santo de Deus. Mas se alguém disser, pastor, mas a gente precisa ser graduado, amém, eu não estou condenando você que graduou, mas quando não existia escola nem faculdade, o Espírito Santo já graduava as pessoas no início da criação do mundo. No início da criação do mundo teve alguém que fez um grande navio, uma grande embarcação, foi Noé, sem nenhuma escola marítima naval. Quando na Torre de Babel, em Gênesis 11, construíram a maior torre, parecia as torres gêmeas há mais de 5.000 anos atrás. Não existia escola de engenharia, não existia arquiteto. Como que a Torre de Babel, feita por homens leigos, chegar à altura tão alta que incomodou Deus, fez com que Deus derrubasse aquela torre? Ela não caiu por causa da meteorologia, aquela torre não caiu porque a fundação foi mal feita, ela caiu por causa da arrogância de quem construiu. Então, quem ensinou engenharia àqueles homens? Quem ensinou a construir embarcação para Noé? Quem ensinou para Salomão fazer um templo magnífico? Quem ensinou o rei Ezequias de Jerusalém a fazer oleoduto, a fazer a ligação do rio com a cidade de Jerusalém por debaixo da terra, e ninguém percebeu? Os inimigos chegavam para atacar o povo de Deus e tentavam encontrar onde estava a ligação da água doce que saciava a sede do povo. Eles não encontravam. Onde estava a torneira, onde estava a manilha? Estava debaixo da terra. Um engenho idealizado por um homem chamado Ezequias, que teve do Espírito Santo a inteligência. Então, meus amados irmãos, eu não sou culpado se alguém se acha, se inferioriza porque carrega diploma, e eu tenho que mostrar para ele que a glória é do Senhor, é o Espírito Santo. Louva a Deus, minha filha se formou, graduou. Mas eu não respeito pessoas pelo diploma, eu respeito pessoas pela sabedoria, pela inteligência, pela capacidade, pela competência, pela eficiência. Aleluia! Então, meus amados irmãos, você deve crer que Deus tem algo para a sua vida, e o que Ele tem para a sua vida, não fique lamentando se você não teve tempo de estudar. Deus vai te abençoar, mas você tem que ser um escolhido, porque se você não for escolhido para determinada obra de Deus, você vai ter que ir para a escola sim. E mesmo indo para a escola você será limitado, mas se você for escolhido por Deus, ainda que não tenha ido para a escola, Deus te dará ideias que grandes e mega pensadores intelectuais não vão conseguir ter, como Deus dará a você, porque o Espírito Santo, antes que o homem tentasse entender que ele tinha inteligência para criar alguma coisa, o Espírito Santo formou os céus e a terra, amando de Deus. Deus é o soberano, mas quem fez a obra foi o Espírito Santo. O Pai, o engenheiro, Jesus o arquiteto. O Espírito Santo mestre de obra. Salmo 104:30, aleluia. Deus é maravilhoso. Então eu quero dizer para você, porque às vezes o que eu estou dizendo, eu lembro que na minha época, quando eu fui a primeira vez a experiência de empresário, eu dizia para as pessoas, era assim, era assado. Eu ficava até de madrugada na garagem, num bairro muito pobre de periferia em Belo Horizonte, fazendo shampoo. Minha primeira experiência profissional, fora pastor e fora jogador de futebol e droga, quando eu tinha meus 20 anos na América, 21 anos, foi uma fábrica de shampoo chamada Vital Plus. E eu lembro que eu disse a Andréia, mãe da minha filha, quando eu disse, eu vou montar uma fábrica de cosmética, você é louco, você não sabe nada.
Da onde você tirou isso da cabeça? Falei, Deus falou comigo, eu vou fazer. Mas eu não era crente, era um picareta. Mas olha como é que Deus é maravilhoso. Mesmo sendo picareta, mesmo sendo Fernandinho Beiramar, Deus não deixou faltar comida na cadeia. Mesmo sendo tantos estrupadores, Deus não deixou faltar comida ainda que estejam presos. Não será eu ou você que estou solto aqui, pronto para vencer, pronto para exercer a autoridade, a liberdade que Ele me deu, que vou limitar aquilo que o homem diz que eu posso ser. Não, eu serei aquilo que eu creio, você será aquilo que você crê. Então, meus amados irmãos, eu lembro como se fosse hoje. Aí quando eu disse para ela que a fábrica chamaria, o produto chamaria Vital Plus, ela disse, você está louco, Vital Plus? Vital Plus já tem, esse nome é conhecido. Você viu, o nome era tão bom, que a mãe da minha filha, graduada, formada em administração, teve coragem de dizer, não, mas esse nome é muito forte. Eu falei, mas Deus deu esse nome para mim, eu senti esse nome na cabeça. E não era que eu estava certa. Registrei o nome Vital Plus, e foi a salvação nossa, minha e da minha casa, quando eu precisei vender a fábrica, porque eu queria voltar a jogar futebol. E eu não vendi, não foi frasco de shampoo. Na hora de terminar com a empresa, foi hoje, que hoje é a Canechon, marca Canechon em Belo Horizonte, caminho de Confins, do seu lado direito, tem uma indústria grande chamada Canechon, que um dos homens que trabalhou lá e tinha parte da sociedade lá, comprou a marca Vital Plus. Porque Vital Plus, quando soava, parecia que era da L'Oréal, parecia que era da Gessi-Lever. Então Deus pode te dar coisas tão grandes que as pessoas que estão ao teu lado vão duvidar que isso vem da tua cabeça. Porque as pessoas estão acostumadas a sempre depender de alguém para fazer um design da sua empresa, para desenhar, arquitetar o projeto que quer construir, a ideia da cor que vai colocar na parede. As pessoas têm dificuldade. E eu lembro que nessa empresa de shampoo, meus amados irmãos, em 3 semanas de começo eu já estava vendendo carretas, aleluia, e fazendo um barulho na cidade de Belo Horizonte, e já em São Paulo, eu sem conhecer muito, enviando para distribuidores que moravam nessa cidade onde eu estou. Então, naquela indústria, às vezes eu ficava até 3, 4 horas da manhã. E alguém disse, você não vai dormir? Não vou dormir, que amanhã, 8 horas, eu tenho que chegar com a primeira carreta, eu tenho que receber dinheiro. Então, eu nunca deixo para amanhã o que eu posso fazer hoje. Para muitas pessoas, pode ser uma pessoa sem paciência, uma pessoa afobada, uma pessoa sem o domínio do tempo, uma pessoa ansiosa. Mas para Deus, eu vou chegar lá, guarda aí que eu quero pregar. Mas para Deus chama-se competência e eficiência. Eu digo sempre às pessoas que me conhecem, eu não perco nem joguinho de bolinha de gude. O máximo que eu posso fazer é empatar, porque se eu perder, eu prorrogo o jogo. Quando eu jogava peladinha, era 2 minutos ou 10 gols. Mas se em 10 minutos eu estava perdendo, então vamos fazer 20 minutos e 2 gols. Parece brincadeira, mas eu nasci para vencer. E é assim que eu gosto de passar para as pessoas. E por isso que eu cito sempre a minha filha, que a minha filha diga sempre, pai, você é meu herói. Não é me idolatrando, pai, você é a minha referência, porque ela sabe, eu não entro em nada para perder. Por quê, pastor? Não sei, lá atrás o Espírito Santo estava me ensinando, estava me induzindo, mas eu não dava glória para Jesus e nem para Deus Pai, porque eu não entendia nada de fé. Mas o tempo passou. Será que Deus é ruim? É porque às vezes Deus coloca na nossa vida pessoas para nos ajudar, para nos motivar, para nos incentivar, e a gente fica rotulando ela por aquilo que a gente acha que é o raciocínio certo. Só o Espírito Santo pode dar a você o discernimento certo de quem é que está falando contigo, do caminho que você está andando, o livro que você está lendo, se todas as filosofias que você colocou para dentro de si são na verdade úteis para a sua vida. Sem o Espírito Santo você vai julgar com a sorte todo dia. E meus amados irmãos, e foi assim em tudo na minha vida. Por onde eu tenho passado, não me entenda mal, estou dando um testemunho para me pregar para você, a mensagem de Deus para a sua vida, dando um testemunho.
Por onde eu tenho passado nesse São Paulo, por onde tantas igrejas, a notícia é uma só. Pastor, como é que o senhor consegue guardar tanto versículo? Pastor, como é que o senhor tirou isso da Bíblia? Pastor, que coisa linda. Pastores sérios, brabos, e que as pessoas têm medo, e que Deus está me usando. Da mesma forma, eu não fico olhando o rótulo, eu não fico olhando quem está atrás de mim, eu não prego com as pernas tremendo, nem preocupado se vou voltar ou não. E Deus tem me honrado. Por quê? Porque eu busco tentar fazer o que Deus disse que eu tenho que fazer. Eu tenho que fazer o melhor. Eu tenho que caprichar, porque Gênesis capítulo 1, verso 26 adiante, Ele nos fez a sua imagem e semelhança. Não fez a imagem do cachorro, não fez a imagem do cavalo, não fez a imagem da águia, Ele fez a imagem dele. E eu tenho que vencer, eu tenho que honrá-lo. Eu não posso perder, eu não posso fracassar, eu posso cair, eu posso tropeçar, mas eu tenho que levantar e mostrar o Deus que eu sirvo. É assim, meu irmão. Se você decidiu vender coxinha, seja o melhor vendedor de coxinha. Se você decidiu vender amendoim, vai vender amendoim. Se decidiu ser professora, seja o melhor. Ou no mínimo, empata com o melhor. É por isso que Eliseu disse: eu quero a unção, não é a sua, eu quero dobrado do que está em ti, Elias. Ele não estava invejando Elias, ele estava dizendo: Elias, o que eu vejo de você é tão bom, que se Deus fez isso na sua vida, eu acredito que posso também receber isso, mas eu sei que não vem de ti, Elias, então eu quero dobrada. Fala com teu Deus. Então é essa determinação para a gente mudar de vida. Então, quando eu trabalho, as pessoas, repito, eu vou pregar para você, como pastor, as pessoas me confundem, porque acham que eu sou duro demais, que eu bato demais. Não, meu filho, eu sou doce, eu gosto de sorrir, eu gosto de dar gargalhada, eu gosto de ser criança, mas eu não posso confundir o meu chamado, eu não posso ser o que eu nunca fui, ou deixar de ser aquilo que eu sou. Então, eu ministro a palavra com paixão. Então eu tenho problema para ter uma igreja, porque as pessoas para estar do meu lado, elas têm que estar dispostas a melhorar. Elas têm que estar dispostas a aguentar um berro. Porque Deus não sugere nada, Deus manda. Isaías 45, verso 5: Deus manda. Eu sou o Deus do universo, não há outro Deus além de mim. Não há, nunca houve e nunca haverá. Assim digo eu, Moisés, assim digo eu para todos os profetas. Assim sugiro eu, assim penso. Deus não pensa, Deus age. A gente, ser humano, pensa porque a gente tem dificuldade de tomar a decisão certa. Por isso a gente pensa. Mas Deus não pensa. Por que Ele não pensa? Porque Ele não precisa pensar para tomar uma decisão. Tudo o que Ele diz, tudo o que Ele faz é perfeito. Aleluia! É por isso que você pensa. E é por isso que nós pensamos. Mas é por isso que tem o Espírito Santo, para que com Ele na sua vida você tenha a capacidade de discernir e tomar decisões mais rápidas e mais acertadas. Aleluia! Então, como profissional, trabalhando como agora, eu às vezes tenho que bater de frente. Machuca um, é verdade, machuca outro, mas não é problema meu, eu estou ajudando. Porque é melhor eu falar a verdade com alguém que machuca agora, do que a pessoa ter um grande potencial na vida e nunca usá-lo, porque ela acha que o que ela faz já está de bom tamanho, e quando alguém fala, a pessoa esmorece. Então eu quero dizer para você: o mundo não é dos ligeiros. Eclesiastes 11, lógico que não é dos ligeiros. No Romanos 6,17, não é de quem corre, lógico, mas é daqueles que são determinados, daqueles que perseveram. A Bíblia diz em Gênesis, no capítulo 2, verso 2, que Deus, ao sétimo dia, havia terminado a sua obra que Ele havia determinado. Determinado
é quando eu decido antes de começar. Determinado. Ele não determinou, ele havia determinado. Não foi no momento da obra que ele tomou a decisão. Ele determinou antes da obra, começou a obra, e a Bíblia disse que ele só descansou quando terminou a obra. Então eu vou sempre bater enquanto eu estiver vivo nesta tecla. Você pode ser tartaruga, não tem problema, mas não vai chorar se o leão te pegou no meio do caminho. Não vai chorar se alguém passou na tua frente, porque o mais que a tartaruga faz é se encolher e entrar debaixo daquele casco. Mas se o elefante pisar nela, aquele casco não é suficiente. Se cair uma marquise sobre ela, não será suficiente. Se um navio der uma esmagada nela em algum ponto, ela estiver nadando por ali, não tem escapatória. Ela não tem como se escapar, mas ela sobrevive. Por que ela sobrevive, pastor? Porque Deus é misericordioso. Ele sabe aonde você pode chegar. Ele sabe aonde eu posso chegar. Deus faz cada um conforme a glória que ele tem. A gente é que escolhe a velocidade que quer dar. É você que escolhe aonde você quer chegar. É você que escolhe quem você quer ser. É nós que escolhemos. Louvado seja Deus. Essa criação, eu vou te dar um exemplo. Todas as funcionalidades dos animais irracionais, aves, répteis, enfim, todos eles foram criados de uma forma perfeita lá no início da criação do mundo. Quando o homem pecou, os animais sofreram essa consequência, porque os animais eram domesticados. Não existiam animais selvagens. Eles se tornaram selvagens porque o homem se tornou selvagem como ele. E o animal, quando defende, quando te ataca, na verdade é medo que você ataque ele. Assim que o cachorro late. O cachorro não late porque ele se acha mais forte que você. É porque ele tem um medo, o pressentimento que você vai atacar. Então ele morde. Ele ataca, ele rosna. Assim é o leão, assim é a cobra. Se você ficar estático no meio de um monte de cobras, estático, não mexer, a cobra não te pica, sabia? Ela não te pica. Pode a maior anaconda, mas se você esboçar um movimento, então para aquele animal, você está vivo. E você estando vivo, você é um perigo para ela. Você pode atacá-la em qualquer momento, então ela tem uma reação para contra você. Mas isso não era assim no Primeiro Testamento, lá no início, lá no capítulo 1, era tudo uma paz. Adão, segundo a Bíblia, verso 7, é que deu um nome no capítulo 2 a todos os animais. Você imagine a todos os animais? Se a Bíblia disse, irmão Manuel, que Deus terminou tudo no 7º dia, não tem animal novo que para nós seja novo, que o Fantástico descobriu que tem no fundo do mar, que não tenha sido criado lá atrás. Tudo já estava criado lá atrás. Agora você imagine, tem que ter tempo para Adão ter dado, irmão Cid Manel, nome a cada um daqueles animais. Quantos dias levou fazendo isso? Deus é tremendo. A Bíblia diz todos. Eu vou repetir de novo, hein? Todos. Ou você está achando que foi meia dúzia de gato pingado que apareceu onde ele morava no Éden? E que não, Deus é tremendo. Então, meus amados irmãos, um homem sozinho deu a nome a todos os animais. Ali nasceu a língua. E a língua que se falava, e eu quero ministrar, quem sabe, numa dessas madrugadas. Você acha que falava hebraico? Qual língua que você acha que Adão falava? O pastor, eu nunca pensei nisso. Você está achando que Adão falava hebraico? Não existia o povo judeu, não existia o povo, mas não é chamado hebreu. Que língua que ele falava? Que língua que Eva falava? Que língua Caim falava? Que língua Abel falava? Hello. Meus amados irmãos, eles falavam a língua dos céus. Aquilo que a igreja luta, chamado de batismo pelo Espírito Santo, recebeu o dom de línguas, já estava de graça no início do Éden. Todos falavam em línguas. O diabo
arrebentou. Aquilo que era de graça passou a ser com muito sacrifício para receber do Senhor. Aí se criou as línguas, cada um falou uma língua. Os animais foram, daquele momento, toda a criação da terra, todo mundo entrou em maldição. Então, eu quero te dizer, meus amados irmãos, estou estendendo porque o Espírito Santo, não estou num lugar confortável, com ar-condicionado, e que eu posso ficar até amanhã de manhã, mas Deus queria falar isso contigo e comigo. Isso me anima mais, isso me dá mais coragem para avançar. Então o que eu quero te dizer, olha, quando Deus só descansa quando Ele terminou tudo, é isso. É por isso que eu estou aqui, estava aqui a esta hora com o Sidney Manel, para terminar o escritório, para botar as coisas no lugar. Não podia ser amanhã? Lógico que podia. Para a maioria podia ser para amanhã. Não podia ser para depois da manhã? Lógico, podia ser depois, ninguém vem. Mas eu sou assim. Tem que ser agora, tem que terminar agora. Então eu quero te dizer, meus amados irmãos, olha, em Lucas capítulo 14, verso de número 28, está lá claro, Jesus está dizendo, porque Jesus é planejador, Manuel. Jesus é um homem que planeja, mas Deus não vive planejando, Deus planeja e faz. Por isso que ele disse, não tem um homem que queira edificar uma torre, que não faça o cálculo antes, que não planeje antes. Porque se ele começa uma obra sem planejamento, sem determinação de dia para começar e para terminar, alguém que passe, contemple e veja que ele não conseguiu fazer, vai zombar dele. Quantas pessoas cristãs são zombadas porque não conseguem terminar o que diz que vai fazer? Quantos pastores que dão mau testemunho, mal pagador, picareta, mentiroso, não honram nada, só são pastores quando estão com a Bíblia aberta, com o terninho deles ou dando carteirada, mas o caráter só Deus sabe. Porque eu posso ser um pastor, hello, e errar. O mal não é eu errar, porque se você cair porque eu errei, é porque você nunca serviu a Deus, é porque você nunca me ouviu por causa de Deus. Você ouviu a Deus por causa de mim. Aí você está errado. Ouça-me por causa de Deus, e jamais queira ouvir a Deus por causa de mim. Então se eu tropeçar, o problema não é tropeçar, é você reconhecer, eu errei, me perdoa, me desculpe com quem você errou, ter caráter, mas não fingir que está tudo certo. Deus não está procurando o sarado, Ele veio para os doentes. Aquele doente quer dizer alguém que sabe que temos a inclinação do mal 24 horas por dia, 7 dias na semana, 31 dias no mês, 365 dias no ano e assim adiante. Então, meus amados irmãos, quantas pessoas o mundo está contemplando? Quantos já pode ter olhado para mim, para você, contemplado o que nós contemplar, quer dizer, observar o que você diz que iria fazer, o que você diz que iria acontecer na sua vida. Quantas pessoas devem estar contemplando o que eu disse que iria acontecer e que vai acontecer? Se eu não tomar uma decisão, se eu não determinar, vão zombar de mim, embora não façam na minha cara por hipocrisia. Então toma posse, seja você abençoado. Aquilo que você determinou vai até o fim, e quem está do seu lado arrasta contigo, e se não aguentarem, vai sozinho, meu irmão. É assim, o Satanás sai da frente, ou você passa por cima com uma patroa. Igreja não é para ficar lá flu-flu. Quem sabe você começou eu na católica, aquela mulher com véu na cabeça, com carinha de santinha, mas só Deus sabe o rabo o fogo debaixo da saia, só Deus é que sabe. Você lembra o povo antigo ia para a católica? Chapelão, todos os homens iam de terno com chapéu na cabeça. Quando viu o padre, tirava o chapéu. Você para fazer o sinal da cruz? Não, a igreja é lugar de guerra. Igreja é para receber a munição. Igreja é para me receber a força do Espírito Santo. É por isso que Deus disse que através de Jesus, não saia da cidade até que você já é revestido do poder do Pai.
Verso 5 ao 8 de Atos 1, verso 14, eles estavam orando, mas não aconteceu quando eles estavam orando no início, foi quando eles continuavam a orar indeterminado. Naquele momento de 120 pessoas, a glória desceu sobre eles e nunca mais foram os mesmos. Saíram dali. Você lembra qual foi a primeira pregação de Pedro? Foi confrontar a todos, que chamaram eles de bêbado. Primeira mensagem do cara já foi cajada, ao meter-se na lenha. Não saiu de lá, ó Deus é amor, ó Deus, não, saiu a vocês que crucificaram esse inocente, vocês que não reconheceram como Filho de Deus, Jesus Cristo, é dele e por ele que somos cheios do seu Espírito. E o pau comeu, nunca mais foram o mesmo. Então, igreja, meu irmão, não confunda a pessoa que tem um estilo tímido, não confunda a autoridade. Pessoas aguerridas, intitulando elas de arrogantes, estúpidas ou etc. Cada um é de um jeito, mas uma coisa nós temos que ser iguais: na fé, no crer em Deus. A fé é de crer em Deus, porque nós somos feitos iguais. A minha cor não diferencia da sua, a pele não pode definir quem você é e quem eu sou. O mundo te discrimina, mas para Deus não, somos todos iguais, porque a minha imagem e semelhança não está nos olhos, nem no cabelo, nem na cor da pele, está na minha alma. A alma não tem tamanho, a do anão é do mesmo tamanho da do gigante de 2 metros. A alma não tem tamanho, e Deus é Espírito. E é por isso que Hebreus capítulo 10, verso 36, diz que aquele que recuar ao Senhor, a sua alma, não tem prazer nele. Deus tem alma. Então, o que eu queria dizer para vocês esta noite, orar por você agora, era isso. Muita gente fica esperando chegar ao fim do ano, porque a única alegria que ele tem é a semana do peru e do pernil em cima da mesa. E depois, na passagem, vai tudo para a igreja, igual robô. Dia 30, vai todo para a igreja, todo vestido de branco, todo mundo alegre, usando a camisa nova que ganhou no Natal, usando o vestidinho novo que ganhou, a biblinha nova que ganhou do irmãozinho de presente, no amigo oculto, mas eles não percebem que Satanás está enterrando eles. Então Deus, Provérbios 12, 9, esses dias andei postando esse versículo, é melhor você ser um lutador, é melhor você ser um batalhador, uma pessoa, quem sabe, ainda pobre financeiramente, mas que tem alguém que o sirva, do que ser alguém rico passando fome. Sabe o que é isso? Mateus 5, verso 3: bem-aventurado aqueles que são isso, pobre de espírito. Pobre de espírito, eu já lhe ensinei, ser pobre de espírito não é só uma pessoa que não pensa, uma pessoa que não raciocina, uma pessoa pecadora. Pobre de espírito é aquele que ele depende de Deus 24 horas. O espírito dele, embora tenha liberdade, porque é o espírito que dá vida à tua alma, que mantém esse corpo. Por isso que não é o espírito que vai para o inferno, que vai para o inferno é a alma, porque o espírito é a vida, é devolvida para Deus, é um sopro, é um mistério. A alma é que dá sentimento para você chorar, sorrir, matar, ter ira, ter amor a alguém, é a alma. Mas a alma, ela é alimentada pelo teu espírito, que é o espírito que Deus deu à vida. Ele só emprestou, a alma ele te deu. Porque quando alguém morre, a alma vai para o inferno se ela não estava com Jesus. O corpo se deteriora na terra, mas o espírito volta para Deus. Por isso que Jesus entregou na cruz o seu espírito, não a sua alma. A alma estava com ele, e ele precisaria da alma. Por que ele precisaria? Porque a alma é a certeza de que ele serviu ao Pai. Era com a alma que, ao ressuscitar, ele ia apresentar-se ao Pai. Era com a alma que ele ia mostrar para o diabo que a alma dele estava intacta, estava santa e pura. Mas enfim, não é isso, eu preciso terminar. Meus amados irmãos, se você se considera dependente de Deus, você está igual Noé. Deus te mandou construir uma arca,
você não foi para a escola, aí você, Deus, como eu faço? Aí Deus te dá a medida e você faz. Deus é maravilhoso, a intuição sua. Como é que Ele me dá isso, pastor? A intuição. E você percebe que é de Deus que vai dando tudo certo. Então, meus amados irmãos, é melhor, se eu sou pobre, mas por causa da minha dignidade, eu tenho alguém que me sirva. Sabe quem me serve? O Senhor. Porque Jesus disse, eu vim para servir. E se Jesus não servisse eu e você, com a graça, com a misericórdia, com a intercessão diante do Pai, o que seria de nós? Eu já estava morto e no inferno. Aí diz o Senhor. Agora, o que não é concebível é alguém se achando rico, na verdade é pobre. Então, meus amados irmãos, Deus é o dono do ouro e da prata. Ageu 2, versículo 8. Seu Pai é rico. Salmo 50, 12 diz que tudo é meu no universo, nos céus e na terra, tudo é meu. E eu disse, Isaías 45, 5, não há outro Deus além de mim. Nós temos um Pai rico, por isso nós não podemos passar fome, disse o verso 9 de Provérbios 12. Você não pode passar fome. Você não pode passar fome de paz, porque tu tens um Deus que tem a paz, o dono da paz, o criador da paz, o exalador da paz. Você não pode ser miserável a vida toda, não ter dinheiro, só estar na pitimba, porque você é rico. Usa o Pai que tu tem. Mas Deus não trabalha com preguiçoso, Deus não trabalha com pessoas que não querem avançar, que não querem dar um passo. Por isso Ele disse, Josué, tem de bom ânimo, esforça, pega a tua espada. Aleluia. Então, se você quiser crer nesta palavra, eu vou orar agora. Eu vou orar. E que nós saiamos deste culto melhores do que começamos. Amém? Faça tudo o que vier às tuas mãos a fazer. Faça rápido. Faça rápido. Não quer dizer que você tem que ficar sem dormir até acabar a sua obra. Nada disso. Mas seja valente, tá? Se o que você está fazendo, você é certo que amanhã até meio-dia você vai concluir e você está no cronograma, aleluia. E eu não posso ficar esperando que as pessoas façam por mim, porque o que as pessoas farão por mim nunca será exatamente o que eu posso fazer por mim. Elas podem ajudar e fazer por mim, se elas receberam de mim a direção daquilo que eu quero que faça para mim. Porque se elas não têm a direção, elas vão fazer achando que estão me ajudando. Aí você parece que está sempre devendo favor a elas, porque elas também acham que estão sempre fazendo algo por você. Então, deixa as pessoas saber o que você gosta, como você quer, e como você atua, como você acredita, como você persevera, como você determina, como você abraça a tua causa e como você não aceita nada menos que a vitória. Senhor, meu Deus e meu Pai, muito obrigado. Obrigado por essas pessoas que entraram conosco online esta hora. Meu Deus, assistindo esta mensagem, recebendo esta oração, meu Pai. E eu louvo ao Senhor que nós não trazemos mensagem para uma pessoa, para duas pessoas. Meu Pai, nós trazemos mensagem para quem quer que seja, a hora quer que seja. Meu Deus, porque nós acreditamos que as mensagens do Senhor não são individuais, mas elas são coletivas, embora cada um de nós, de uma forma individual, abraçamos a nossa porção, em nome do Senhor Jesus. E eu sei que essa mensagem não é para A, não é para B, é para todos nós, porque senão, se fosse para uma só pessoa, só uma estaria comigo sintonizadas agora. Mas o Senhor colocou mais pessoas. Então, se alguém pode ter me provocado a pregar isso, louvado seja Deus, porque se fosse só para ela, bastava eu ligar para ela e pregar só para ela. Mas se todos os outros estão escutando essa mensagem, é porque o Senhor provocou uma pessoa, para que através desta pessoa, todos nós, inclusive eu, pudesse receber mais esta palavra do Senhor. Perdoa, meu Deus, todas as vezes que nós enfraquecemos diante da luta. Perdoa todas as vezes que nós nos cansamos demais. Perdoa todas as vezes que nós baixamos a cabeça, curvamos, meu Pai, diante das adversidades. Também não queremos ser loucos, também não queremos ser, meu Pai, pessoas desequilibradas.
Nós não podemos ser confiados pelo Senhor em grandes obras se nós ficamos loucos com as obras pequenas. Mas nós também não vamos duvidar que o Senhor, quando nos coloca uma obra pequena, é para mostrarmos a nossa eficiência, porque se não fazemos a obra pequena bem feita, o Senhor nunca também nos dará uma obra grande. Então Deus Pai Todo-Poderoso, conceda a cada pessoa que estava vivendo desânimo, cada pessoa que estava vivendo, meu Pai, o marasmo, cada pessoa que tem tido dificuldade de acreditar no potencial dela, cada pessoa, meu Deus, que não entende como o Senhor formou o mundo, que não entende como o Senhor quer as coisas, Pai, que não entende como o Senhor alegra-se daquele que está determinado. Eu louvo a Deus, porque nós pregamos esses dias e falamos de Josué capítulo 10, Pai, do verso 10 adiante, diz a Bíblia que nunca houve um dia como aquele que um homem chamado Josué orou para que o dia fosse maior, para que os seus inimigos fossem vencidos naquele dia. Ele não queria deixar para terça o que ele tinha que fazer na segunda. Muito obrigado, porque a Bíblia diz que nunca houve um dia igual e nunca mais haverá. Aleluia, Senhor. Obrigado, meu Deus. E ajuda as pessoas que têm lentidão para raciocinar agora, as pessoas que têm lentidão para resolver os seus problemas. Elas adiam os problemas, ela esconde debaixo do tapete, o problema dela está escondido no travesseiro onde ela chora, o problema dela está escondido debaixo do chuveiro, onde as lágrimas se misturam com a água do chuveiro, o problema dela está escondido atrás da bebida, meu Deus. Mas nós somos um povo lavado e remido pelo sangue de Jesus, nós somos libertos pelo Filho do Senhor, o Deus vivo Jesus Cristo, e nós assumimos essa postura, meu Senhor. Ninguém vai limitar a nossa velocidade, nós não vamos usar cinto de segurança, meu Pai, no mundo espiritual, dizendo, porque nós queremos voar como águia, segundo Isaías 40:31. Meu Deus, o jovem se cansará e se fadigará, mas aqueles que confiam e esperam no Senhor, meu Pai, esses vão voar. Então eu profetizo, meu Pai, a força, eu profetizo, meu Pai, a visão de águia, eu profetizo, meu Pai, a coragem, o entusiasmo, que essas pessoas sejam entusiastas em nome do Senhor Jesus, como diz o provérbio 18, meu Senhor. Senhor, verso 24, meu Senhor, está claro, meu papai, meu querido Deus, nosso ventre vai se fartar das nossas palavras. Coloca palavras de, meu Pai, de determinação, palavras do já, palavras do eu posso, palavra que tudo é possível, palavra que já está consumado. Tira a palavra não sei, não posso, impossível, não consigo. Meu Pai, em nome do Senhor Jesus, eu creio no poder do seu dinamismo, eu creio no poder da capacidade que o Senhor nos capacita, eu creio no poder, meu Pai, que está em nós por causa da fé. Muito obrigado. Eu repreendo demônios, potestade, principado, eu repreendo toda a legião do inferno que queira destruir a nossa vida. Senhor, para a glória do teu santo nome, eu dou uma ordem a todos os demônios: sai em nome de Jesus Cristo dessas vidas que estão me ouvindo, Satanás, dessas vidas que reconhecem essa palavra. Sim, em nome de Jesus Cristo. Deus poderoso, aleluia, aleluia. A Bíblia diz, e eu termino, Gênesis 2:2, que Deus terminou tudo como havia determinado. Determine hoje, antes de você iniciar o dia de amanhã. Determine, porque no mínimo vai ficar o legado seu, de alguém que vai dizer: ontem à noite eu dizia que ia fazer isso, olha, ainda ontem ela dizia que ia fazer isso, aleluia. É melhor você ser lembrado no velório daquilo que você ia fazer, do que as pessoas lembraram no dia do seu velório aquilo tudo que você não fez, tá bom? A Bíblia diz que Jesus terminou os céus e a terra, Sidney, e todo o seu exército. Qual é o exército? A lua, estrelas, o sol, tudo isso era o exército de Deus, aleluia. Uma estrela dessa, você vê, olha lá para cima, ela é pequenininha. Se ela cair aqui na terra, uma estrela dessa só, aquela mais miudinha, uma estrela, o tamanho e a força, destrói o mundo em segundos. E Deus colocou um monte. Você acha que seu Deus não é poderoso? Não. Receba esta bênção. Até a próxima oportunidade, querendo o Senhor. Um beijo no seu coração. Tchau.